Instituto Inspiral apresenta Morada da Imagem, um podcast que ouve imagens e vê palavras. Episódio 9: Relação terapêutica e o sofrimento do mundo. Olá a todos, a todas. Estamos no nosso episódio 9, Relação terapêutica e o sofrimento do mundo. E também chegamos agora à nossa metade desse percurso, desse projeto que se iniciou com essa temática relativa às relações afetivas. No episódio anterior, nós acompanhamos a ideia de que a cidade não é apenas um cenário, mas um organismo psíquico. Vimos como os espaços que construímos, eles podem retornar sobre nós, afetando inclusive o nosso corpo, o ritmo e a própria possibilidade de habitar o mundo com alma. Curiosamente, ao preparar um seminário sobre o tema da casa, cujo título é A Casa como Imagem Psíquica, deparei-me com um trecho da Anísia da Silveira que, na minha opinião, parecia dialogar diretamente com essas reflexões que vamos hoje propor. Ela descreve o caso de Fernando Diniz, seu paciente, pouco antes da sua internação. Ela diz que ele, ao andar pela rua, ele sentia que os edifícios se inclinavam sobre ele como se fossem esmagá-lo. Também nas suas pinturas, os objetos surgiam de forma comprimida, sem espaços. É como se as imagens se misturassem, como, por exemplo, as lembranças da infância, os saberes escolares, experiências internas e externas. Elas retratavam a condição opressora que Fernando viveu. Fernando Diniz, para quem não conhece, foi um dos principais artistas revelados no ateliê terapêutico criado pela doutora Anísia da Silveira, lá no Hospital de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia ainda muito jovem e passou anos em instituições psiquiátricas, onde a palavra muitas vezes não alcançava o que precisava ser dito. Já na pintura, Fernando encontrou uma linguagem para dar forma ao que o atravessava. Suas obras são densas, povoadas de casas, de objetos, símbolos religiosos e cenas urbanas compactadas. É como se o mundo estivesse sempre demasiado próximo. Não se trata da ilustração de um delírio, mas de uma tentativa radical de Fernando organizar uma experiência psíquica intensa, fragmentada e muitas vezes opressiva. Acompanhado de perto por Nis da Silveira, Fernando tornou-se um dos exemplos mais claros de como a criação artística pode sustentar a alma, desde que amparada por um vínculo afetivo real. Sua trajetória mostra que a clínica não é apenas técnica, mas presença afetiva, cuidado e responsabilidade com o espaço simbólico onde o outro tenta habitar. Essa coincidência, ao preparar esse episódio, revela algo fundamental. Quando o espaço coletivo adoece, a alma sente individualmente. Ao longo da história, tentamos lidar com esse sofrimento, ora isolando ele em grandes hospitais psiquiátricos, afastando do convívio social, e também, diria eu, mais recentemente, correndo o risco oposto, uma clínica que, em nome da técnica, se afasta do mundo real e de suas feridas. É aqui que a clínica precisa reaparecer, não como um refúgio fora do mundo, mas como um dos possíveis espaços de hospitalidade dentro dele. Para isso, deve sustentar um equilíbrio delicado, não se tornar uma bolha asséptica, desconectada da vida,
nem se deixar capturar inteiramente pelo sofrimento que atravessa a cultura. A clínica exige, ao mesmo tempo, permeabilidade e consistência, abertura para escutar o mal-estar do tempo e firmeza ética para não ser engolida por ele. É a partir desse ponto que este episódio propõe um deslocamento do olhar, da cidade para o encontro clínico, da arquitetura urbana para a arquitetura do vínculo. Vamos pensar a clínica não como um laboratório asséptico, mas como um vínculo afetivo privilegiado, um espaço vivo onde o sofrimento individual revela algo do sofrimento do mundo e onde a escuta se torna um gesto ético, estético e profundamente humano. Porque quando o mundo perde a forma, talvez seja na relação e apenas nela que a alma ainda possa encontrar morada. Há uma dimensão crucial quando olhamos a clínica a partir dessa perspectiva estética. A relação terapêutica como um vínculo afetivo privilegiado, um espaço vivo onde a relação terapêutica se entrelaça num tecido de afeto real, criativo e curativo. Freud percebeu isso nas histéricas, que revelavam mal-estar sexual e familiar na sua época. Jung, ao escutar seus pacientes psicóticos, compreendeu que não se tratava apenas de vozes individuais, mas de imagens arquetípicas, expressões de uma crise espiritual do Ocidente. No Brasil, Nis da Silveira levou essa escuta ainda mais longe. Ao oferecer pintura e modelagem a pacientes considerados incuráveis, entre aspas, ela não aplicava apenas uma técnica, abria um canal para que o inconsciente coletivo em estado bruto pudesse se expressar. Mas Nise descobriu algo ainda mais profundo. Esse canal só se mantém aberto na presença de um afeto catalisador. A técnica sozinha não sustenta a alma. E Fernando Diniz mostrou isso de forma dolorosa. Após uma grande melhoria expressa em suas pinturas, ele entrou em regressão, quando a monitora por quem nutria afeto se afastou. Provavelmente o luto por esse vínculo desestabilizou, revelando que a âncora da sua psique não era apenas a arte, mas o laço afetivo que sustentava o gesto criador. Esse afeto não é um afeto condescendente nem paternalista. É um compromisso ético de presença, uma hospitalidade capaz de conter dramas profundos sem esmagar quem os encena. E o que emergia ali não eram delírios incompreensíveis, mas dramas arquetípicos, vividos com força devastadora. Cada um dos pacientes de Nise falava de algo muito maior do que si. A sua clínica tornou-se um verdadeiro sismógrafo da alma do mundo. Nos tremores de um indivíduo, registravam-se os abalos de uma cultura inteira. O paciente, muitas vezes, sem saber, é um mensageiro. Seu pânico, seu vazio e sua solidão não lhe pertencem apenas. Denunciam que a alma do mundo está ferida, que a organização estética do mundo adoeceu. Por isso, acolher o sofrimento individual é, ao mesmo tempo, um ato ético e coletivo. A escuta que se abre para essa dimensão deixa de ser apenas reparadora, torna-se hospitalidade para com o mundo que se revela através de alguém. Quando o terapeuta acolhe a queixa sobre o ritmo frenético do trabalho, a solidão urbana, a dificuldade de criar laços afetivos,
ele reconhece algo muito importante. Isso não é necessariamente fragilidade individual, é possivelmente também um diagnóstico cultural. É a alma dizendo que o mundo perdeu a forma, a beleza e o ritmo. E isso nos devolve ao centro das relações afetivas, principal tema desta temporada. Se o terapeuta acolhe o sofrimento do mundo no indivíduo, algo semelhante nos cabe nos vínculos que nós construímos. Portanto, cultivar um vínculo é criar um microcosmo resiliente, um pequeno mundo onde a alma possa respirar, um ambiente suficientemente bom que funcione como antídoto à toxicidade do mundo. Um vínculo que seja porto e refúgio, mas também núcleo vivo da alma do mundo, onde a beleza, o cuidado e a sincronia são praticados e celebrados. Assim, a ética da estética revela seu verdadeiro sentido. Ela é uma prática de resistência. Cuidar da forma do vínculo, honrar a singularidade do outro, criar um ritmo compartilhado, tudo isso é ato político. Porque cada relação verdadeiramente viva é uma pequena reparação no tecido do mundo. E ao cuidar dos nossos laços afetivos, estamos de forma sutil, mas real, devolvendo a alma. A clínica e o afeto, portanto, não são refúgios, são laboratórios de transformação, lugares onde a ética se faz carne e a estética se torna cuidado. A ética da estética, que será o tema do nosso próximo episódio, no fundo, é isso: uma responsabilidade compartilhada por restaurar a beleza do mundo. Se este episódio ressoou em você, se alguma imagem, ideia ou inquietação encontrou morada aí dentro, deixo aqui um convite. Compartilhe suas perguntas, impressões e comentários. A reflexão sobre a ética da estética não se encerra na escuta, ela se aprofunda no diálogo. Cada pergunta é também um gesto de presença, uma forma de mantermos vivo esse espaço comum onde possamos pensar, sentir e cuidar juntos do mundo que nos atravessa.